Por que eu disse tudo isso aqui? Para você entender como esse caminho de volta foi sinalizado por Deus. Porque depois de libertar o povo da escravidão no Egito, Deus conduz todo esse povo a um monte chamado Sinai. E nesse pé do Sinai, Moisés diz para o povo: Deus quer que vocês sejam um reino de sacerdotes. Deus não quer que haja intermediários entre Ele e vocês. Deus quer se revelar a vocês pessoalmente. Ele quer que vocês o conheçam. Então Ele pediu para vocês se santificarem 3 dias, porque no 3º dia nós vamos subir o monte. Sabe o que aconteceu? O povo não se santificou. E o povo disse: Moisés, isso é demais para a gente, vai você, sobe o monte você, e maravilha, o que Deus falar para você, a gente vai acreditar e a gente vai obedecer, mas vai você. O povo rejeita o sacerdócio, rejeita a intimidade, rejeita a amizade com Deus. Deus queria comunhão. Deus estava falando: subam, eu quero vocês por perto, eu quero que vocês me conheçam, nós seremos uma nação que vai discipular outras na terra, vocês têm que saber do que vocês estão falando, eu quero revelar meus segredos, vocês vão me conhecer pessoalmente. Mas o povo fala: não, sobe Moisés. E aí vamos lá, o povo está na base do monte, todo o povo, amém? O povo está aqui na base, vamos subir o monte, mas eles estão dizendo: isso é demais para nós, tem que se santificar. Não, então deixa, sobe Moisés. Sabe quem sobe? Sobe Moisés e os sacerdotes, Moisés, Nadab e Abiú e outros sacerdotes, só que nem todos vão até o topo da montanha. Nadab, Abiú e os outros, até Josué, eles ficam no meio da montanha, eles não vão até o topo. Só Moisés sobe até a presença de Deus. Guarda bem essa imagem, só Moisés sobe até a presença de Deus. O povo não pode subir o monte porque não se santificou. A santidade de Deus e a glória de Deus iam consumir a carne em pecado na presença, então eles não iam suportar, eles tinham que ficar lá embaixo mesmo. Só que no monte Moisés recebe os 10 mandamentos e uma planta do tabernáculo, diga uma planta. Ele recebe a arquitetura de uma tenda que as pessoas precisavam construir, que o povo teria que construir, e ali ele começa a mostrar para o seu povo, mostrar para o homem, que esse caminho de volta seria possível. Nessa tenda chamada de tabernáculo havia 3 ambientes. Um desses ambientes era o átrio, diga átrio. O outro era o santo, diga santo. E o outro era o santíssimo, diga santíssimo. Então vamos lá, eu tinha o Éden, ele tem uma espada flamejante aqui, não dá para voltar. Eu tenho a face da terra e eu tenho o campo, eu me distanciei, como é que eu volto? O tabernáculo era uma figura de coisas celestiais, o átrio era o campo. Se eu quiser sair do campo e voltar para o santo lugar, para o próximo estágio, eu passo pelo átrio, eu venho para o santo lugar, mas eu não quero só o santo lugar, eu quero o santíssimo, porque Deus está ali. Como é que eu passo desse lugar para esse? Estão começando a entender? Está melhor, está mais fácil? Dá um glória a Deus e aplauda Jesus para mim, quero ouvir. Com o tabernáculo, Deus está apresentando ao homem o seu plano de restauração da comunhão que foi perdida. E para entender esse caminho de volta, nós temos que entender o que acontecia em cada ambiente aqui. Êxodo 27, 9 e 17 fala sobre o átrio. O que era o átrio? Um pátio, uma área externa do templo, onde todos podiam entrar, menos leprosos, os impuros e os castrados. Só que o que acontecia no átrio? O que havia no átrio? No átrio havia um altar para sacrifícios, como nos conta Êxodo 27, de 1 a 8, e uma bacia de bronze, uma espécie de pia que era usada para lavagem. Êxodo 30, 17 e 21. Então o que era o altar de sacrifício?
O altar de sacrifício é o lugar onde as pessoas traziam as suas ofertas. Ele tinha que estar aceso 24 horas por dia, e ali os sacerdotes faziam o sacrifício. E essa pia era onde esses sacerdotes se lavavam. Eles se limpavam, e antes deles se limpar na pia, eles não podiam se envolver com mais nenhuma outra atividade. Primeira coisa que tinha que acontecer era se lava, se purifica nessa pia, nessa bacia de bronze. Então imagine essa cena, esse altar com fogo aceso 24 horas por dia, e o povo constantemente trazendo sacrifício. O que esse altar tem a ver comigo? O altar aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então como é que o caminho de volta acontece? Eu nunca vou chegar no Santíssimo, nem no Santo, sem passar pelo átrio. E no átrio, a primeira coisa que eu me deparo é um sacrifício, porque não tem como eu seguir em frente se não for através do sacrifício de Jesus Cristo para mim. Por mim, o novo e vivo caminho que foi estabelecido por Ele é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então eu começo no átrio. Quando eu olho para Jesus, eu entendo o seu sacrifício, eu recebo o perdão dos meus pecados, eu sou santificado, eu sou purificado, então eu posso começar a caminhar, mas Ele é a porta. Amém, igreja? Ele se apresentou como a porta e como o caminho. Então eu entro pela porta, mas depois tem todo um caminho. É o início da jornada, é o novo nascimento. Ninguém prossegue para os próximos níveis sem Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, na verdade, o que acontece com Jesus quando Ele é sacrificado na cruz? Vocês lembram da espada flamejante? Que quem passasse por ela ali seria despedaçado? O que vocês acham que foi a cruz para Jesus? Ele tinha que abrir caminho para o Santíssimo Lugar, um novo e vivo caminho. O que separava o Santo do Santíssimo era um véu grosso, só que espiritualmente tinha uma espada ali. O que Jesus fez para abrir caminho para nós? Ele se colocou sobre essa espada. A cruz arrebentou, dilacerou Jesus. Ele abriu esse caminho, Ele venceu aquela espada, Ele construiu a ponte, Ele construiu o caminho de volta. Quem vai dar glória a Deus forte ao Senhor, e a Ele toda honra, glória, louvor? Ele venceu o pecado que nos separava de Deus. Ele resolveu o problema do pecado. É o pecado que construiu o abismo. Ele se fez uma ponte, falou: agora vocês podem voltar à presença de Deus através de mim. Então, primeira coisa que tem que acontecer para eu estar com Deus, eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus, ter o perdão dos meus pecados, ser purificado e santificado por Ele. Se você está aqui nessa noite, não há como entrar na presença de Deus sem Jesus. Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho. Todos os caminhos levam a Deus, levam ao Deus desse século, mas não ao Deus criador de todas as coisas, não ao Deus da Bíblia. Ao Deus da Bíblia tem um caminho só que leva até Ele: Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E se você ainda não o recebeu no seu coração, você está destinado a ficar nesse lugar distante da presença de Deus. Se você quiser estar na presença de Deus, o primeiro passo é: eu tenho que entender o sacrifício de Jesus, recebê-lo como meu Senhor e ser purificado. Agora tinha uma bacia ali. E o que essa bacia faz? Essa bacia nos mostra a necessidade de santificação e de purificação. Todos nós somos chamados como sacerdotes para entrar na presença de Deus. Por que nem todos estão? Porque nós temos cometido as mesmas falhas do povo. Tem que se santificar? Puxa, mas isso é tão difícil. Vai você, Moisés, santifica você, sobe, busca a Deus, o que Ele te falar, você desce e conta pra gente. E Deus continua desejando ter intimidade com todos. Eu quero me revelar a vocês, vocês fazem parte de uma nação de sacerdotes. Só que ninguém quer passar pela pia. A maioria esmagadora daqueles que estão na igreja hoje, eles passaram pelo altar de sacrifício, eles reconheceram Jesus, mas eles não conseguem sair da pia. Eles se lavam, só que eles estão sempre caindo nos mesmos pecados, eles continuam escravos do pecado. E aí eles estão sempre na pia, eles não conseguem avançar. Não há próximos níveis, não há desenvolvimento, não há crescimento espiritual.
Então, quando nós falamos entrar na presença de Deus, pouca gente entende o que é isso. Pouca gente escolheu se santificar. Pouca gente escolheu pagar o preço. Só que nós hoje, para que haja esse desenvolvimento, amados, o que Deus tem para a tua vida no futuro vai muito além do que eu possa tentar te contar aqui. Essa nação de sacerdotes está sendo levantada por Deus para receber unção e autoridade, para manifestar o poder e o reino de Deus nessa terra, como foi nos dias dos apóstolos. Os próximos anos da igreja nessa nação serão anos gloriosos, mas para que isso aconteça tem que haver fé, e para que haja fé nós temos que crescer, temos que tomar nossa posição, nós temos que subir o monte e entrar na presença de Deus. Amém? Aplauda forte a Jesus se você crê. Então eu quero Deus, eu não quero estar no átrio. O átrio é uma experiência superficial. Eu não quero o átrio, eu quero o santíssimo lugar. Eu tenho que estar espiritualmente sensível ao fato de que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de ser referenciado. E uma das ideias favoritas nas igrejas hoje é que a graça cancela a lei. Só que se nós não entendermos a natureza da graça, nós vamos ser muito simplistas em relação à nossa obediência a Deus. Hoje aquele que obedece a Deus é xingado de religioso, legalista, religioso. Eu tenho a graça, e a graça é o salvo-conduto para você andar em pecado, para você não sair do motel, viver em fornicação, beber, encher a cara, dar um mau testemunho, não viver em santidade, não buscar a paz. Isso é graça para você? Só que mesmo não vivendo assim, esse conceito te afeta. Você fica com medo de ser religioso. E aí você começa a abrir concessões. E começa a negociar seus princípios. E começa a manchar suas vestes. Mas só um pouquinho, não está tão sujo assim. Só que isso te impede de passar para o santo lugar. Nós tratamos o sangue de Jesus que Ele derramou ali para nos limpar, como se fosse uma cobertura temporária. Eu uso o sangue para entrar na presença, mas depois eu vou pecar de novo. Nós não entendemos o amor de Jesus, nós usamos Jesus, e depois nós queremos saber por que nada muda, por que as orações não são respondidas, por que nada acontece, por que o tempo está passando e nada acontece, por que eu estou me sentindo agora frio, indiferente à presença e à ação do Espírito Santo. Porque a graça te salva do pecado, mas não no pecado. Deus está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essencialmente dizendo à igreja: não me obedeça por causa das coisas que vocês querem de mim, me obedeçam por amor que vocês têm a mim. Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. João 14:15. Eu amo a Deus, Ele é tudo para mim. Mentiroso, se você me amasse, você guardava o meu mandamento. Você não guarda meu mandamento, você não obedece a minha palavra, você não se santifica. Deus não quer que você use como um seguro contra o inferno, ou como uma esposa que só procura o marido quando precisa do cartão de crédito. Ele quer intimidade, Ele quer comunhão, Ele quer ser um pai para nós. Sabe o que significa mudar de fase? É você começar a olhar para o Santíssimo Lugar e fazer dele a sua obsessão. Não vai haver sentido para mim se eu passar essa terra sem conhecer esse lugar. Não vai ter sentido na minha vida, eu vou perder o melhor dessa vida. É quando você olha para aquela oportunidade que Jesus conquistou para você, e você faz dela o seu objetivo de vida, porque aquele que pisa uma vez nesse santo lugar, não consegue voltar para o outro lugar, não consegue viver sem esse lugar. Eu pisei aqui, eu descobri o que é, eu não consigo mais viver se eu não estiver ali. Amém, amados? Eu quero fazer disso a minha experiência, eu quero morar. Por que Davi falava, eu quero morar? Você acha que Davi era bobo? Com tudo que ele tinha como rei para fazer, ele queria ficar na porta de um prédio velho, seco, sem fazer nada? Por que ele dizia, mais vale 1000
mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Não era do lado de uma construção, esperando alguma coisa acontecer, era nessa casa aqui. Mas vale um dia aqui, ó, nesse lugar, diante do trono, sendo cheio, te conhecendo os teus mistérios, recebendo de ti dons, recebendo de ti a ciência, recebendo de ti unção, poder, amor. Eu quero essa atmosfera aqui, uma hora aqui vale mais que 1000 dias em qualquer lugar desse planeta. Dê toda a salva de palmas, dê toda a glória e toda a honra a Ele. Oh! É você falar: Pai, eu estou fazendo uma escolha aqui. Estou fazendo uma escolha, eu quero entrar no seu coração, eu quero me tornar um contigo. Aproximar-se de Deus, entrar na presença de Deus, é mais do que sentir arrepios num culto, é mais do que derramar algumas lágrimas durante o louvor, é uma experiência que te transforma para sempre. É impossível ser a mesma pessoa depois de entrar no Santíssimo Lugar.